presidência hoje está se curvando para isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo, só que só tem 1, 2, 3, 4, 5, nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma manifestação. Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua... a viagem para, por exemplo, a El Salvador? Não, isso aí, eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso, eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe... Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, a solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Tem hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça-feira. Então é lá, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Datena e Bolis, Arregões, sempre correndo da verdade, sempre correndo de um bom jornalismo. É uma pena não tê-los aqui para vocês só responderem a verdade, né? Não tem como ser combinado aqui. Nos lugares combinados, vocês vão com tranquilidade, né? Já arregaram 2 vezes e vão arregar mais vezes, quantas vezes forem necessárias, se um veículo como esse aqui, que é imparcial, convidarem vocês. Parabéns aí por serem arregões. Tentaram me derrubar, eu caí pra cima. 2 bi, eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira. O senhor está sofrendo também muitas direito de resposta nas redes sociais. Já várias vezes eu vi o Boulos aparecendo na sua... Invasor, vai invadir o Instagram. No caso, ele recebeu uma ordem judicial. Mas é invasor. Como o senhor explica isso? Porque assim, foram várias decisões contrárias ao senhor. Mas não tem problema nenhum. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Comedor de açúcar. O senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta pra mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu vi, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de 2 esquerdistas? Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo. E agora tá todo mundo assustado. Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente tá contaminado em todas as esferas. Então, eu tava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula tá para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Bolis tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Bolis. Ou seja, essas articulações, como eu percebi e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando 2 grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. O eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico.
O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado, princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade, e a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, o qual eu falo direto com ele. A gente troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. O fato dele ter preterido o Salles mostrou um sinal que ele não está nessa eleição de São Paulo. Ele ainda não se posicionou, apesar de ter o vice, né, que é o Melo, que para mim, na minha avaliação, conhecendo o Bolsonaro e conhecendo o enredo político aqui do estado de São Paulo, Bolsonaro tirou uma granada e tirou o pino e deu na mão do Ricardo. O Ricardo não sabe o que fazer com isso. Porque quando ele vai para alguns lugares, os populares cobram o Ricardo desse apoio do Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição na cidade de São Paulo como presidente. O Tarcísio perdeu a eleição em São Paulo também como governador. E o que acontece? Eu tenho demonstrado aquilo que eu sou. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta para ele, pra você entender. Eu servi ele. Eu ajudei 38 dias na campanha dele para presidente. E eu lembro que eu não pedi um vídeo para ele. Eu fiz diversas estratégias, já mostrei para as pessoas como é que foi essa estratégia. Foi por pouco, 40 mil votos por estado que a gente não ganhou, porque acabou não rodando tráfego pago na conta dele. Como a gente já resolveu, não vou entrar no mérito mais, mas por algum integrante ali da família por conta de ciúme. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente tá fazendo lá, eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo, mas aqui tá o detalhe. Tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, 1.460 dias das que estão aqui já. Ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário. Porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só ter que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final. Se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários... É minha opinião jurídica. Está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo... Preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento... Não eu preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, tá na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então você tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar? O candidato à prefeitura mandar revogar. Você tá no inquérito também? Não estou no inquérito. E também se eu tivesse, não é um problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão. Você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. Como ocorre essa relação do presidente do seu partido, do PRTB, o Avalanche, com o PCC? Isso existe? Como você explica isso? Laís, é o nome dela? Isso. Laís, obrigado pela pergunta. O Avalanche está processando todos os jornalistas que pegaram no pé dele em relação a isso. Pelo que eu conheci ele agora, quando eu entrei nesse partido. Eu entrei nesse partido no último dia, né, que eu acabei saindo por tirarem a palavra que eu iria ser candidato pelo DC, eu acabei entrando no PRTB. Eu acredito no contraditório, na ampla defesa, e espero que seja verdade a defesa do Avalanche. E eu deixo bem claro, a Avalanche não vai ter cargo na prefeitura, ninguém do meu partido, não tem ninguém que eu curvei para falar alguma coisa sobre prometer algo por estar aqui. Mas eu agradeço ao Avalanche, porque ele é o único cara que conseguiu segurar essa candidatura no peito. E obrigado, viu? E se tiver alguma ligação, que seja apurada e que ele responda. Eu não tenho nem político, nem amigo, nem ninguém de estimação que eu vou defender se essa pessoa estiver errada, que ela pague. A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida. É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversar não resolve, tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Tem que ir lá, mas tem que ir. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo lá. o sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional não está assumindo o papel dele, aí faz o quê? Dá o poder de legislar pro STF. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só pra você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois pra saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois.
O governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M